E aí galera, Satana Hellstrom é a irmã mais nova do Daemon, aparecendo pela primeira vez em outubro de 1973, com histórias mais voltadas para vampiros e outras criaturas sobrenaturais. Desde o começo era vista como uma personagem muito sombria e sedutora, tanto que um dos traços mais marcantes da sua personalidade era a sedução para atacar os homens e amaldiçoá-los. Apesar de também ficar com mulheres, parece que só os homens são alvos frequentes das suas habilidades malignas. Desde cedo veio causando. Quando ainda era criança, sua mãe descobriu que Satana e o pai estavam realizando um ritual de magia negra no porão da casa. A mulher enlouqueceu quando viu a transformação do marido e pouco tempo depois acabou morrendo. Por isso, os irmãos acabaram vivendo em orfanatos por um período, até que Satana foi levada ao inferno para aprimorar seus poderes. É um detalhe pouco comentado, porque geralmente seu irmão tem mais destaque que ela nos quadrinhos, mas apesar de ser mais jovem, vem estudando há mais tempo que ele. Ambos são filhos de Marduk, um dos demônios mais poderosos da Marvel e que por muito tempo assumiu o trono do inferno como Satã daquele universo. E um dos seus planos iniciais era tomar uma forma humana para espalhar seus filhos pela Terra. No inferno, Satana sempre foi maligna, uma característica que a deixou bem mais próxima do pai que o irmão. No inferno, ela ficou ainda mais perversa, aceitando todas as suas habilidades diabólicas e aumentando muito sua experiência em magia das trevas. Aos poucos foi se transformando e ganhando mais poderes, rapidamente subindo nos rankings dos domínios do pai, tornando-se um dos seres mais poderosos daquele reino. Tanto que por um período se tornou uma grande inimiga do próprio Daemon, fazendo aparições nas histórias do irmão, onde tentava obrigá-lo a aceitar sua linhagem ou destruí-lo quando se colocava em seu caminho. E apesar de toda a maldade que já estava instalada dentro dela, ainda havia um pouco de humanidade, que viria a ficar mais evidente nos anos seguintes. Basilisco, apesar dela passar um bom tempo como vilã e assombrando o irmão, também houveram outras criaturas poderosas que causaram problemas à própria Satana, como por exemplo quando foi possuída por uma entidade maligna chamada Basilisco. Por muito tempo permaneceu no controle total da mente e corpo, mas percebeu que quanto mais os poderes dele ela usava, mais forte ele ficava, e que um dia poderia se voltar contra ela, porque conforme ganhava espaço, menos chances de vencer a anti-heroína tinha. Pouco tempo depois foi enviada para a Terra com a intenção de se alimentar de almas, e a cada 10 enviaria uma para o pai. Mas foi aí que começou a recuperar ainda mais sua humanidade. Após anos de transformação, a feiticeira se tornou uma súcubo com habilidades baseadas em sedução. Então eventualmente fazia missões para essa dimensão, se aproximando de homens poderosos e os obrigando a ter relações com ela. Foi aí que começou a se libertar da influência do pai, porque mesmo cruel, ela não gostava dos planos dele, porque colocavam em risco a vida na Terra. Eventualmente fugiu e começou a viver com os humanos. O pai continuou a testá-la, mas Satana passou a ignorar e lutar contra as forças do mal, assim como aprender mais sobre os humanos. Ao se envolver com outros feiticeiros dessa dimensão, descobriram que Basilisco poderia ser retirado do seu corpo, mas para isso ela morreria no processo. Ressurreição. Como um ser de origem sobrenatural, a morte dela não foi permanente. O espírito retornou ao reino do pai por um tempo, até que ela e um grupo de seres das trevas trabalharam para que sua alma fosse colocada em um corpo sem alma na Terra. Mas em algum momento morreu novamente e mais uma vez foi ressuscitada, só que dessa vez foi o Doutor Estranho por meio de um ritual. No começo ela estranhou a situação, mas depois se uniu a outras duas bruxas para a formação de um coven na intenção de lutar contra criaturas sobrenaturais, tal como defender artefatos mágicos de grande poder. O trio continha Jennifer Cale, Satana e a Topaz. Foi um quadrinho lançado pela Marvel que se chamava Witches. Para quem quiser conferir e conhecer melhor as três bruxas, fica aí a indicação.
Viajando no tempo, no período que se aproximou dos Thunderbolts, aconteceu uma falha na tecnologia de teletransporte da torre. A torre começou a viajar no tempo e no espaço, levando a galera para vários momentos diferentes da história, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, e eles acabaram até lutando contra nazistas. De repente foram para Londres vitoriana. Em seguida recuaram ainda mais no tempo e chegaram na corte do rei Arthur em Camelot. Eventualmente se viram no tempo que a equipe era liderada pelo Zemo, mas quando alguns membros começaram a matar suas versões do passado, a realidade começou a entrar em colapso, forçando os que mataram a ficar no lugar das suas versões que haviam morrido, e só assim conseguiram retornar para o presente. Vocês podem reparar que com o tempo ela se tornou mais uma anti-heroína do que uma vilã, tanto que integrou uma equipe formada pelo motoqueiro fantasma, Blade e seu irmão Daemon. Juntos formaram os Espíritos da Vingança, entrando em missões para descobrir o que aconteceu de fato com um anjo que morreu vítima de uma arma jamais vista, motivo de grande preocupação devido às consequências que seriam geradas por uma guerra entre o inferno e o paraíso. Um inferno totalmente diferente. Uma das características da personalidade da anti-heroína é justamente que para ela quase tudo é uma festa. Então voltou ao submundo e teve a ideia de juntar as almas de atores e estrelas do rock para fazer seu reino se destacar, inclusive querendo transformar o Doutor Estranho em uma das suas maiores atrações. Depois de encontrar o Mago Supremo, tentou forçá-lo a comer na sua lanchonete infernal, porque assim que ele morresse, sua alma ficaria lá para sempre, mas ele usou a projeção astral para colocar tudo para fora e parar a intoxicação alimentar, em seguida conseguindo fugir. Mas como ela só queria uma atração, se conformou e começou a pensar em outras ideias. Inclusive, recentemente, em Força de Ataque, foi mostrado que tem boates na própria Terra. Poderes. Satana é uma sucubus abençoada com grande beleza e poderes mágicos, e como sua alma estava ligada ao basilisco por um período, acredita-se que naquele momento os poderes dela estavam ainda maiores que atualmente, já que ele era um ser muito poderoso. Mas fora isso, ela possui habilidades que já a colocam entre as feiticeiras mais poderosas da Marvel, como por exemplo a absorção de força vital, se alimentando das almas das pessoas, com um beijo capaz de matar suas vítimas, fazendo-as murchar e liberar a própria alma em uma forma de borboleta. Com isso, seus poderes também aumentam até que precise de mais almas para se tornar mais forte. E com sua natureza sobrenatural, veio habilidades como força e durabilidade sobre-humanas, com limites desconhecidos, o voo, a projeção astral e a manipulação do fogo do inferno, capaz de queimar a alma de quase qualquer um, além de queimar o corpo físico e outros objetos. Ela também demonstrou o controle da mente, mas nunca ficou claro se é exatamente como os telepatas fazem, com todo aquele leque de habilidades, ou se ela faz como uma habilidade de súcubo para aumentar suas chances de sucesso. Outras habilidades que possui é a capacidade de invocar seres demoníacos para uma variedade de feitos, como por exemplo, lutar ao lado dela. E outra que com certeza chama bastante atenção é a capacidade de mudar de aparência. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Satana é uma personagem bem complexa e que dificilmente tenta se conter para deixar seu lado humano mais em evidência. Vai bem na linha oposta de outros personagens que são meio humanos e meio demônios. Ainda assim tem uma personalidade que por vezes é cômica, porque sua intenção principal é a diversão. Com o tempo podemos reparar que ela deixou de ser uma vilã para se tornar uma anti-heroína, que por diversas vezes tem ajudado os heróis em missões envolvendo um bem maior. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal porque ajuda muito no crescimento. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!